E aí, gente, dando continuidade aos nossos exercícios, surgiu a dúvida aqui de como resolver essas derivadas aqui, ó. Porque você tem aqui uma função de duas variáveis e agora você tem aqui, ó, f, x, x. Essa notação não significa que você vai substituir x, não. Significa que você vai derivar em relação a x. Depois você vai pegar o resultado e derivar em relação a x de novo. E depois vai pegar esse segundo resultado e derivar em relação a x. E o que significaria a segunda aqui? F de x, y, x. Mesma coisa, vai pegar a função e derivar em relação primeiro a x, depois pega o resultado e deriva em relação a y, e por fim em relação a x novamente. Esse tipo de exercício a gente dá o nome de derivadas de ordem superior, e a gente vai começar a entender elas com as derivadas de segunda ordem. Porque você deriva uma vez e você vai pegar o resultado e derivar novamente. E assim por diante, caso continue. Por isso que se chama derivada de ordem superior. Eu trago aqui para você isso aqui, ó. Se a gente tem uma função de duas variáveis, que é o que a gente está estudando, nós vimos que as derivadas parciais são derivada em relação a x e pegar ela e derivar em relação a y. Agora percebe que quando você pega e deriva essas funções, os resultados também são funções diferenciáveis. Então você pode derivar ela. Você pode considerar novamente a derivada parcial caso queira, que é o que eu afirmo aqui embaixo. Então, se você pegou e derivou uma função, você pode derivar novamente. Aí a gente tem alguns casos que serão as funções de segunda ordem, que aqui eu tenho. O que você faz? Você já tem a sua função f de x, eu vou derivar em relação a x. Eu também posso pegar essa função f de x, porque ela é de duas variáveis, né? x, y, e derivar em relação a y. Pronto, uma função de duas variáveis x, y, ou eu derivo em relação a x, ou eu derivo em relação a y. Ou seja, você está pegando essa função que já foi derivada e derivando novamente, achando de novo derivadas parciais. Porque ela é uma função. Então é como se você estivesse achando novamente essas derivadas parciais. Então em relação a x, em relação a y, e a da nossa segunda aqui, da f y, né, que já foi derivada, deriva novamente em relação a y em relação a x. Isso se chama derivadas parciais de segunda ordem. Vamos por exemplo aqui para ficar claro, que aí vocês vão perceber o que eu estou afirmando. Pego aqui uma função x ao cubo mais x quadrado, y ao cubo menos 2y ao quadrado. Já dei aqui as suas derivadas parciais em relação a x e em relação a y, né? Vamos só conferir, né? Derivando a função em relação a x, você tem x ao cubo, 3x quadrado. Se é em relação a x, y é constante, né? Então esse y ao cubo é uma constante, permanece aqui, e deriva x ao quadrado, você tem 2x. E menos 2y ao quadrado. O que vai acontecer com ele? Como a gente está derivando em relação a x, não tem x aqui, significa que é só um número, ó, toda uma constante que dá zero. Por isso que não a carregou. E aqui, nós temos a derivada em relação a y. Derivada de x ao cubo é zero, né? Porque x ao cubo é uma constante, nós estamos derivando em relação a y. Ao derivar aqui, ó, x quadrado y ao cubo, nós vamos ter, em relação a y, x ao quadrado é uma constante, vezes a derivada de y ao cubo, então 3x quadrado y ao quadrado, porque a derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. 3y ao quadrado, x quadrado. E derivada de 2y ao quadrado é menos 4y. Tá. Eu fui rápido aqui porque derivadas parciais foi a aula anterior, né? A gente já sabe, né, tecnicamente, caso você esteja vendo esse vídeo, você passou por 7 exercícios que você já sabe realizar as derivadas parciais. Então, meu critério aqui não é ficar pegando em cima de como resolver isso, mas em si, o que significaria derivadas de ordem superior, neste caso que eu estou tratando de segunda ordem. Bem, agora vamos para o que foi pedido, né? A dúvida. O que significaria então f de xx? Significa que você vai pegar... Vamos apagar já essas setinhas, né? Que a gente fez.
Muitas setas aqui, muitas informações. Então, eu vou deixar aqui só esse destaque para a f de x, porque é ela que eu vou derivar. Repara, você está pegando a função f de x aqui, que é essa que nós temos aqui, e derivando em relação a x agora que ele se pede. Ó. Pega essa que já foi derivada e deriva em relação a x. Então, vamos olhar o resultado. 3x quadrado, derivada de 3x ao quadrado em relação a x, 6x. Agora vamos aqui. 2xy ao cubo. Lembrando, estamos derivando em relação a x. Isso aqui é uma constante. Y ao cubo é uma constante. E derivada de 2x é 2. Então vai ficar 2y ao cubo. Tá aqui. Pronto. Você derivou ela em relação a x. A função f, que já estava derivada em relação a x, derivamos em relação a x de novo. Então, outro exemplo. Né? Apagaremos aqui tudo que a gente já fez de destaque, que não é mais meu objetivo. E agora passamos para de baixo, que ele quer novamente pegar a função f de x e agora é para derivar ela em relação a y. Então eu olho a partir dela e derivo novamente em relação a y. Então, ao derivar em relação a y, aqui é toda uma constante da zero. Não tem y junto, né? É um derivado de um número é zero. E ao derivar aqui, derivada de y ao cubo, ela vai ser 3y ao quadrado. 3 vezes 2, 6xy ao quadrado. E está derivada. E assim por diante, né? Aqui ele tem f de yx, ou seja, nessa aqui, você vai olhar a função que foi derivada em relação a y primeiro. Pegar ela e deriva em relação a x, que é o que ele pede agora. Então, você vai derivar em relação a x isso aqui, e você vai achar esse resultado aqui. E embaixo ele pede para pegar essa função e derivar em relação a y. Olha ela e deriva em relação a y chegando nesse exercício. Então, de forma sucinta e breve, isso é a derivada de segunda ordem. Tá? Para um próximo vídeo, eu explico as derivadas de ordem 3 ou maior, mas que não difere muito. O que seria a terceira ordem? Que já foi uma ordem, paramos aqui na segunda ordem. A terceira ordem é que continuaria aqui, eu ia colocar um x, um y, e você ia derivar isso aqui mais uma vez, tá? Então é isso que nós vamos estar estudando aí mais pra frente. Valeu!